Fala pessoal, Bruno de Oliveira, aqui CEO e fundador do E-Commerce na Prática, para falar de um assunto que eu adoro. Vamos falar de perspectivas para o próximo ano, para 2020, para esse ano que a gente começou já de forma bem acelerada, né? O que você está esperando, né? O que a gente pode esperar da economia? O que a gente pode esperar dos negócios para esse ano? O que eu espero? O que a gente espera aqui no E-Commerce na Prática? O que as pessoas que estão à minha volta esperam? Vamos lá. A gente está caminhando aí para um ano extremamente relevante, que obviamente existem riscos e coisas muito positivas para acontecer. A gente não tem como prever detalhadamente o que vai acontecer no ano, mas aqui a gente tem alguns palpites que são muito certeiros com base no que nas heranças do último ano ou dos últimos anos, né? E com as grandes perspectivas econômicas para esse próximo ano. Se esse assunto é interessante para você, assina o E-Commerce na Prática. Não posso esquecer de falar isso sempre, né? Assina o E-Commerce na Prática. Tenho certeza que a gente vai te ajudar através de vídeos diários aqui no YouTube, vídeos sobre negócios, sobre economia, sobre empreendedorismo, sobre finanças, vídeos com o objetivo de ajudar você a ter mais resultado, seja na tua vida profissional ou pessoal. Vamos lá, pessoal. 2019 terminou como um ano que tinha tudo para ser extremamente positivo. Terminou como um ano positivo, mas não tão positivo quanto as pessoas esperavam, né? A gente esperava um grande movimento econômico, a gente esperava uma grande virada da economia. Essa virada ela até veio, mas não com a velocidade, não com a intensidade que a maioria das pessoas esperavam, né? Que a maioria das pessoas gostariam, né? Em contrapartida, vários pontos estruturais começaram a ser resolvidos e que já vão gerar alguns frutos em 2020. Como, por exemplo, tivemos a reforma da Previdência, aprovada no ano passado, que já vai começar a surtir alguns efeitos nesse ano de 2020. Nós tivemos uma diminuição bem considerável na taxa Selic, na taxa de juros que é praticada no Brasil, e isso vai gerar realmente um efeito positivo em 2020. Nós tivemos um crescimento econômico de mais de 1% no ano passado, que ainda não é oficial, né, mas em breve vai ser divulgado aí, que vai acelerar um pouquinho o nosso ano de 2020. Tivemos uma diminuição também na taxa de desemprego, que foi meio que tímida, mas foi alguma coisa, que também deve gerar uma possibilidade maior de consumo das famílias em 2020. Tivemos um aumento na renda média da população, que também deve gerar alguns pontos positivos para 2020. Obviamente não temos só pontos positivos, temos alguns pontos negativos também, né? A gente tem algumas reformas, como por exemplo a tributária e a administrativa, que não foram feitas no ano passado, então ficaram para 2020 e a gente não sabe como é que isso vai acontecer. A gente tem aqui no Brasil um movimento onde os estados e municípios estão totalmente endividados, vários em estado de calamidade, e a gente também não sabe como é que isso vai acontecer. E nós temos aí outros fatores externos, como uma crise aí entre Estados Unidos e China, agora uma crise entre Estados Unidos e Irã, né, uma possível desaceleração da economia mundial, algumas coisas que podem impactar, né? Agora, como é que tudo isso impacta você, né, o pequeno empreendedor, o cara que está me assistindo? Por incrível que pareça, tudo isso impacta bastante a gente. Eu, você, nossa família, as pessoas que estão ao nosso redor, impacta muito, porque a maioria dessas ações, elas acabam surtindo efeito, por exemplo, nos juros que o banco cobra, na quantidade de crédito que o banco disponibiliza no mercado, na cotação do dólar, no preço dos alimentos que a gente paga no mercado, ou seja, no local para onde vai o nosso dinheiro. E se a gente está lidando com negócios, isso impacta também o volume de pessoas que estão preparadas para poder comprar os nossos produtos, ou seja, pessoas que estão com grana para poder comprar os nossos produtos. Então essas coisas elas acabam impactando a gente. A grande balança, né, o grande saldo dessa balança toda que eu posso falar é que a gente está talvez no melhor... Esse é o ano com as melhores perspectivas dos últimos anos. Nós tivemos uma década muito difícil no Brasil, né? A década entre 2010 e 2019 foi uma década muito difícil. A gente até terminou com um certo crescimento, mas foi o menor... eu vi até uma matéria, foi hoje sobre isso. Foi o menor crescimento histórico, né, em uma década do Brasil. O Brasil nunca cresceu tão pouco em uma década quanto entre 2010 e 2019. Lógico que existiram muitos fatores para isso, mas
Agora chegou a hora da gente tentar fazer algo diferente, da gente tentar virar esse jogo. E eu acredito em uma coisa, pessoal. Muito mais do que governo, grandes empresas e cenário macroeconômico, economia externa, muito mais do que tudo isso, o pequeno empreendedor tem um papel muito grande nisso daí. Porque o pequeno empreendedor, ele está mudando hoje, né, a forma como as coisas funcionam, a forma como a economia funciona. Por exemplo, vamos falar do desemprego. A gente tem mais de 11% de desemprego no Brasil, só que tem um ponto muito interessante aí. Você sabia que as pessoas que trabalham, por exemplo, por conta própria, mas não necessariamente têm uma empresa, elas não são consideradas nessa taxa de desemprego? Por exemplo, o cara que trabalha no Uber, o cara que trabalha no Airbnb, o cara que trabalha no Rappi, o cara que trabalha no iFood, o que pode até parecer que não é muita gente, mas acredite, são mais de 5 milhões de pessoas que trabalham nesses aplicativos e têm uma renda possivelmente maior até do que a maioria da população brasileira. Eles não são considerados nessa lista. Para essa lista é como se eles fossem desempregados. Agora, é uma chamada gig economy. Nos Estados Unidos, né, no estudo de desemprego, a galera da gig economy ela é levada em consideração. O IBGE está fazendo aí vários estudos onde talvez isso seja levado em consideração. Agora, quando isso vai acontecer, a gente não sabe. Mas o ponto que eu quero chegar é que possivelmente a nossa taxa de desemprego é menor. Porque isso não tem volta, galera. As pessoas querem gig economy, as pessoas querem ser donas do próprio destino, do próprio tempo, né, das próprias possibilidades. E quando ela dedica o tempo dela para dirigir um Uber ao invés de repente ter um emprego, ou alugar um quarto na casa dela ao invés de ter um emprego, passear com o cachorro ao invés de ter um emprego, ficar com o cachorro na casa dela ao invés de ter um emprego, ela está assumindo a responsabilidade, ela está assumindo realmente a liberdade de tempo que ela quer e de acordo com o volume de trabalho que ela conseguir fazer, talvez até uma liberdade financeira que ela nunca tinha conseguido antes. Então essa é uma realidade para essa economia de 2020 e daqui para frente também. Nós vamos ter muitas pessoas trabalhando por conta própria, e isso tende a movimentar a economia, tende a movimentar demais a economia. Pensa numa coisa, hoje, quando eu pego meu celular e peço uma comida no iFood, cara, eu estou ajudando ao mesmo tempo o restaurante, eu estou movimentando aquele aplicativo ali, eu estou ajudando o cara que vai pegar a comida no restaurante, vai trazer para mim e ele vai receber aquele valor da entrega. Eu posso ainda até dar uma gorjeta para ele. Se eu faço compras no meu celular através do Rappi, cara, eu estou ajudando o mercado, né? Eu estou movimentando o faturamento daquele mercado, eu estou ajudando o shopper, o cara que fica lá dentro do mercado fazendo as compras pelo aplicativo, e eu estou ajudando o entregador. Ou seja, eu estou fazendo a economia girar. E essas pessoas todas, exceto o mercado, obviamente, são autônomas, estão trabalhando por conta própria, cara. Isso é muito legal, né? Isso é muito legal. Agora, voltando para aquele assunto que a gente estava falando ali do cenário macroeconômico, o que a gente tem de positivo nisso? A gente tem um movimento onde a taxa de juros é menor, então os próprios bancos vão precisar investir mais dinheiro, emprestar mais dinheiro para empresas, para capital de giro, para pequenos negócios. Ou seja, a oferta de crédito ela tende a aumentar para você usar esse crédito para poder fazer o teu negócio se movimentar, fazer o teu negócio crescer ou até tirar ele do papel, né? A gente tem aí um cenário onde várias empresas e pessoas físicas que têm capital investiam em renda fixa e agora tem que tirar esse dinheiro e correr mais risco. E uma das formas de correr mais risco é investindo em negócios. Então, aquele tio teu, aquela tua tia que de repente investia na poupança e agora não está conseguindo ter o rendimento que ela queria e nunca investiu em negócio, agora de repente pode ser que ela se interesse por um negócio, por uma ideia, por um pitch seu para poder te emprestar um dinheiro e de repente lá na frente ela ganhar muito mais. Então essas coisas elas vão ser realidade. Outra coisa que está sendo transformada é o conhecimento das pessoas. As pessoas têm mais conhecimento. As pessoas já quebraram a cara muitas vezes. As pessoas estão buscando treinamento, estão buscando mentoria, estão buscando ajuda, o que diminui o risco na hora de construir um negócio. Grande parte dos negócios que vão à falência, cara, eles vão à falência por motivos básicos. Falta capital de dinheiro, falta fluxo de caixa, o mercado não precisava daquele negócio, mão de obra desqualificada, produto ineficiente, atendimento ruim. São coisas que com conhecimento, com direcionamento, com mentoria, com treinamento, seriam resolvidas. Então, esse é o momento que a gente está.
Tem várias coisas que eu poderia falar para vocês através de cenário macroeconômico para investir, para empreender. Mas eu quero falar desses assuntos, de como isso é traduzido para o pequeno empreendedor, para você que está me assistindo. Eu creio que falta na internet esse tipo de conteúdo, de como que esse tipo de coisa pode afetar a sua realidade. Quando a gente está falando também de cenário macroeconômico e a gente está influenciando, por exemplo, a cotação do dólar para cima ou para baixo, isso impacta em muita coisa também. Porque com o dólar muito barato, o que acontece com o dólar muito barato? As empresas, elas ao invés de investir em produtos nacionais, ou seja, em fomentar a mão de obra nacional, em fomentar a matéria-prima nacional, em colocar produto nacional na prateleira, fica mais barato importar, fica mais barato comprar da China, da Índia, dos Estados Unidos, de outro país. Com o dólar mais alto, isso muda um pouco. A gente precisa investir mais na nossa economia aqui dentro, na nossa matéria-prima, valorizar o nosso produto, valorizar tudo que a gente produz aqui no Brasil. Então isso é uma forma que impacta também, a nossa realidade. Então daqui para frente, eu acredito que nesse ano o dólar vai ficar em torno de R$4, ele não vai baixar mais do que isso. Então é possível que a gente vá no shopping e a gente encontre mais produtos nacionais e menos produtos importados, que a gente vá no mercado e na prateleira tenham mais produtos nacionais e menos produtos importados. E isso fomenta toda a nossa economia. Com a taxa de juros muito baixa, o que acontece também? Vamos falar de uma grande empresa, vamos falar de uma empresa que é uma empresa bilionária, uma indústria, um grande varejista. O que essas empresas estão fazendo? Elas sabem que elas precisam crescer e elas precisam investir, às vezes em novas lojas, em novas fábricas, em novos modelos de distribuição, em impactar novos produtos, em atingir uma região diferente. Só que para isso é preciso crédito. A maioria das empresas no Brasil não tem caixa para poder fazer isso. Então elas precisam recorrer a crédito, seja crédito de fundos de investimento, seja crédito privado, seja crédito de bancos. Agora, com a taxa de juros muito alta, fica muito caro fazer isso. Fica difícil fazer isso. Com a taxa de juros baixa, essas empresas começam a conseguir crédito barato. Então, cara, aquele projeto que a gente tinha de inaugurar 100 novas lojas no Brasil em 2020, cara, isso pode acontecer. Isso vai acontecer, porque a gente tem crédito barato para poder fazer isso acontecer. Então, e o que isso gera de positivo? Cara, muita coisa. Gera mais emprego, gera mais desenvolvimento, gera preços mais competitivos, aumenta a competitividade do setor, o que acaba baixando o preço, e a gente gasta menos dinheiro na hora que a gente vai comprar as coisas, a gente tem mais opção na hora que a gente vai comprar as coisas e começa a gerar um movimento de mercado. Esse movimento de mercado, a gente observando ele com certa frequência e com certa intensidade, a gente começa a ver falhas nesse movimento. Cara, olha só isso daqui. Esse movimento de mercado gerou uma falha. Esse grupo de pessoas aqui não está interessado nesses produtos. Eles estão com novas dores, eles estão com novos problemas, eles querem coisas diferentes. Então eu estou com uma ideia de repente desenvolver um negócio e atingir esse público. É aí que surgem novos negócios, é aí que surgem novas oportunidades. Então, quando a gente está falando aqui de um movimento que vem para poder fazer o Brasil crescer, mais do que ele já está crescendo em 2020, é um movimento muito favorável ao empreendedorismo. Esse, de repente, é o movimento que você estava esperando. É o movimento que você estava esperando para poder investir mais, para fazer o teu negócio crescer, para tirar o teu negócio do papel, para fazer realmente a coisa acontecer. Só tem um jeito de você mudar a tua vida, é através do empreendedorismo. Dificilmente você vai ganhar na Mega Sena. Todo mundo quer ganhar, mas é muito difícil, muito improvável. As probabilidades de você ter sucesso com o teu negócio, com o negócio que você vai criar, são muito maiores do que ganhando na Mega Sena. Você precisa estudar, você precisa se capacitar. Esse é o ano onde a gente tem o melhor cenário dos últimos 10 anos, dos últimos 12, dos últimos 15 anos para poder empreender. Depende de você buscar o conhecimento certo, tirar essa ideia do papel e fazer a coisa acontecer. Esse é o movimento que a gente está esperando para 2020 e eu quero ouvir o seu comentário. Deixa aqui embaixo o comentário que você gostaria sobre esse assunto, o que você acha, o que você não acha, se você tem uma opinião diferente da minha, se você está com medo de algum movimento da economia, o que eu acho, de repente, de alguma coisa que eu não falei nesse vídeo, mas que tem relação com esse assunto, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Dá um like nesse vídeo, super importante para a gente aqui no E-Commerce na Prática. E eu sou o Bruno de Oliveira, se você ainda não me conhecia, sou CEO, sou fundador do E-Commerce na Prática. Nós somos a maior escola online de e-commerce do Brasil, nós crescemos muito ao longo dos últimos 4 anos
que é o tempo que a gente tem de vida. E 2020 a gente tem um cenário de grandes perspectivas para o nosso negócio e para ajudar todo o ecossistema de e-commerce. Temos muitos planos para ajudar você a vender mais pela internet, a tirar o teu negócio do papel, a mudar a realidade do teu negócio, da tua vida através do empreendedorismo. Conta com a gente e segue os nossos vídeos aqui no canal no YouTube. Grande abraço, pessoal, e a gente vai se ver no próximo vídeo.